Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de Êxodo, né? E a respeito do povo de Israel e fazer algumas aplicações para a nossa vida nessa noite. Queria que os irmãos abrissem comigo lá no livro que foi lido, no capítulo que foi lido essa noite, de Êxodo 16, e queria ver com os irmãos a respeito do povo de Israel e um comparativo que vamos fazer essa noite, que nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Lá em Êxodo 16, que foi lido nessa noite, nos primeiros versículos, de Êxodo 16, o escritor de Êxodo, ele está relatando, na verdade, que o povo de Israel estava totalmente ingrato, chateado, estava murmurando contra Moisés e contra Deus, consequentemente, porque eles haviam saído do Egito e estavam passando por uma necessidade ali. E o versículo 3, ele fala exatamente disso, que ele diz: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de comida e comíamos pão à vontade, mas agora você nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Ou seja, o povo de Israel estava extremamente bravo e chateado com Moisés, consequentemente com Deus, porque naquele momento eles estavam passando por uma necessidade, estavam passando por fome. E é interessante que o povo tinha acabado de sair do Egito, mas não estava feliz com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Até parece que eles haviam esquecido o que acontecia com eles no Egito. Se nós vamos voltar lá para o começo do livro de Êxodo, capítulo 1, no versículo 13 e 14, ele vai relatar para nós como o povo de Israel eles eram tratados pelos egípcios, né? Êxodo capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele diz assim, versículo 13: por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então nós vemos ali, versículo 13, ele usa para relatar o que os egípcios faziam com o povo de Israel, as palavras crueldade, e no versículo 14 ele continua aí e reforça, né, que eram cruéis com suas exigências. Ora, o povo de Israel no Egito, ele não era um povo livre, eles eram escravos. E como escravos, se nós continuarmos lendo Êxodo, vai falar, acho que alguns versículos antes, ele vai falar que o faraó tinha medo dos israelitas, porque eles eram um povo muito grande, existiam vários deles no Egito e eles tinham medo dos israelitas se voltarem contra os egípcios, e por isso eles tratavam com tanta crueldade. Então Deus mandou, na história de Israel, Deus mandou Moisés até lá para poder libertar eles da escravidão egípcia e serem livres de verdade. E nas primeiras oportunidades, né, eles já, nas primeiras dificuldades, eles já começaram a reclamar de Deus. Parece também que eles esqueceram que até aquele momento da libertação do Egito, até o momento do maná, Deus sempre estava com eles e sempre supria a necessidade deles, né? Se a gente for parar para ler, até aquele momento Deus não tinha desamparado eles, né?
Êxodo capítulo 13, umas folhas para trás aí do capítulo 16, capítulo 13, do versículo 17 ao 22, ele vai nos falar como que Deus cuidou do povo de Israel na travessia pelo deserto. Ele vai dizer, vamos ler esses versículos, do versículo 17 ao 22. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Só um parênteses aqui. Olha o que Deus fala. Se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Deus, ele já sabia como que era o coração do povo dele. E já sabia que o povo dele ia murmurar, ia querer reclamar de Deus, né? Continuando, versículo 18. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los quando isso acontecer. Levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhasse de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Então, nesse pequeno trecho, né, nós vemos que Deus ele vinha cuidando do seu povo. Eu não sei quantos já viram em alguma reportagem ou viram em algum documentário a respeito do deserto, que é um dos ambientes mais hostis que existe, né? Existem 1000 perigos no deserto, tanto de dia como de noite. Dizem que no deserto à noite é tão fria que uma pessoa que não estiver preparada, ela pode morrer de hipotermia, de tão frio que faz no deserto à noite. E de dia é tão quente que causa insolação. Então Deus, ele vinha cuidando do seu povo por meio das colunas, tanto de nuvem como de fogo. E parece que o povo não se animava. E o Êxodo 14 inteiro, nós vamos ver que como que Deus ele protegeu os israelitas na fuga pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar no meio para eles poderem passar em terra seca. No versículo, engraçado que no capítulo 15, se nós continuarmos lendo, na minha Bíblia traz assim como título: Cântico de Libertação. O povo ele cantou a Deus pela libertação que Deus deu a ele naquele momento. Caramba, Deus mostrou, cuidou deles por meio das colunas de fogo e de fogo e de nuvem, abriu o Mar Vermelho para eles passarem, derrotou o exército dos egípcios. O povo cantou a eles e mesmo assim o povo ainda não confiava em Deus, ainda achava que Deus iria abandoná-los. E então nós chegamos no capítulo 16, onde o povo ele começa a murmurar por conta de comida, né? Falando que como assim Deus tirou eles do Egito, onde eles tinham comida para poder morrer no deserto, enfim, como nós lemos essa noite. E é nesse ponto que eu quero parar para poder refletir com os irmãos a respeito de quantas vezes nós somos parecidos com o povo de Israel. Quantas vezes nós esquecemos o que Deus faz em nossas vidas e começamos a nos desanimar.
a reclamar com Deus a respeito das situações que nós estamos passando ou das situações que nós estamos vivendo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que ele vai falar algo muito interessante a respeito de reclamações, murmurações, de nós nos queixarmos com Deus. Ele vai dizer assim, capítulo 10, versículo 10 de 1 Coríntios: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. O anjo da morte aqui é o próprio Senhor Jesus. É o mesmo anjo da morte que passou nas 10 pragas, nas casas de todos daqueles que não tinham a marca na porta com o sangue do cordeiro e tiveram seus filhos primogênitos mortos. É o mesmo anjo da morte. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10, ele nos faz lembrar, que nós não devemos nos queixar como alguns se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte, pelo próprio Deus. E aí, quando nós começamos a nos queixar das coisas que acontecem em nossa vida, nós começamos a reclamar daquilo que muitas vezes Deus tem nos dado, nós começamos a viver na nossa própria vida uma espécie de montanha-russa de emoções, no sentido de uma hora estou bem, estou tranquilo, outra hora estou triste, estou chateado, estou desamparado, porque nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e começamos a reclamar com Ele sobre as coisas que Ele não tem feito em nossas vidas. Interessante que ontem a minha mãe, ela leu aquela imagem que ela falava, que nós no mármore nós escrevemos as nossas dificuldades e na areia nós escrevemos as nossas bênçãos, algo mais ou menos desse tipo. E vai muito de encontro com o estudo de hoje, porque muitas vezes nós lembramos mais das nossas dificuldades, reclamamos mais do que aquilo que nós temos passado e deixamos de agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E aí começamos então a viver essa montanha-russa de emoções. E é nesse momento que nós estamos reclamando com Deus, nós estamos nos queixando daquilo que nós estamos deixando de receber, porque nós pensamos que aquilo é o que nós merecemos, e nós deixamos de receber isso. Nós começamos então, nesse momento, Satanás se aproveita para poder atacar os nossos pensamentos e nos distanciarmos ainda mais de Deus. Nesse momento, Satanás ele sempre aproveita os momentos que os crentes estão mais em dúvida, mais dificuldades, estão mais fragilizados para poder atacar os crentes. E pensando nisso, isso me fez lembrar de uma frase que eu ouvia muito no quartel, que era o seguinte: a frase dizia o seguinte: o infante, ele não morre, apenas se reagrupa para atormentar o inimigo. Isso me fez pensar na seguinte frase: que Satanás ele não desiste de nós. Satanás ele sempre está ali para poder nos atormentar. E ele só espera a melhor oportunidade para poder realizar um ataque. Lucas 4,13 fala isso, e Gênesis 4,7 vai falar isso. Se nós abrirmos lá em Gênesis 4,7, o que ele vai falar? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo
quando nós nos queixamos com aquilo que nós reclamamos. Porque muitas vezes essas reclamações Satanás vai usar de artimanhas para nos fazer desanimar, nos fazer questionar algumas atitudes e nos fazer com isso nos distanciarmos de Deus, né? E quando nós não paramos e olhamos para o que Deus tem feito e nos dado, tudo que acontece é ruim. Tudo que olhamos de nossa volta é ruim. A grama do vizinho, ela sempre vai parecer mais verde. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele vai dizer o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando, irmãos, nós somos gratos em todas as circunstâncias por aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, nós nunca vamos olhar para a grama do vizinho e falar que ela é mais verde do que a nossa, porque nós vamos entender que a nossa grama é da cor que Deus quer que ela seja. Ela é exatamente aquilo que Deus quer para nós. Então, nesses momentos, né, em que nós começamos a agir como o povo de Israel agir no deserto, precisamos fazer como o salmista diz no Salmo 119, o versículo 9 e 11 do Salmo 119. Que o salmista ele diz o seguinte, Salmo 119, versículo 9 e 11. Como pode um jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então o salmista ele já deixa aqui registrado o que devemos fazer, buscar para nesses momentos em que começamos a murmurar, a desanimar, a ver as coisas na perspectiva humana e ver que as coisas estão acontecendo porque Deus, muitas vezes a gente pensa, Deus não gosta de mim, por isso está acontecendo essas coisas. Vocês vão lembrar o que o salmista fala, né? Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E o que a palavra de Deus ela nos fala a respeito desse assunto, né? Da murmuração, de reclamar com Deus, reclamar das coisas que têm acontecido conosco. Nós vamos ver já já. E também outro versículo que nós devemos lembrar também é Provérbios 3, 5 e 6. Vamos abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Também outro versículo, Filipenses 4, 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz o seguinte: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Em nossos corações nós devemos guardar a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Lembrar que Deus ele cuida de nós em cada situação, em cada necessidade. A grande diferença entre o cristão e uma pessoa incrédula no momento da dificuldade é que o cristão pode descansar
em Deus, como diz Romanos 8:28, 2 Coríntios 12:9. Vamos por partes, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E 2 Coríntios 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Vai dizer o seguinte: mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Só o começo do versículo, né? Mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Então essa é a diferença do cristão para o incrédulo em momentos de dificuldades. O cristão, ele lembra da palavra de Deus, ele lembra de versículos que conforta o seu coração no momento de dificuldade. Por mais tristes e desanimados que possamos ser ou estar com Deus, ele não abandona os seus filhos. 2 versículos também, eles vão nos embasar essa afirmação, que é Josué, capítulo 1, versículo 9, mais a segunda parte do versículo, e Deuteronômio 31:6. Josué 1:9, ele vai dizer o seguinte: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Deuteronômio 31, versículo 6, também vai nos lembrar que Deus, ele não nos abandona, ele sempre continua conosco. Deuteronômio 31, versículo 6. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Ora, uma promessa feita lá atrás para Josué, quando ele iria enfrentar uma grande batalha, ele iria enfrentar uma grande batalha, ele estava com medo. Deus vem e fala para ele não temer, né? Pois seja forte e corajoso, não tema, pois eu estarei contigo. Se Deus fala para Josué, também fala para nós hoje. A Bíblia, eu digo e repito, ela é um manual de instrução para o crente. Então tudo que está na Bíblia pode ser aplicado em nossa vida. Tudo que está na Bíblia pode ser voltado para nós, e nós podemos pegar essas palavras e tê-las como verdade em nossas vidas. Então aqui um parêntese, por isso a importância de ler a Bíblia. Porque se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos a palavra de Deus, como nós vamos fazer, igual o salmista diz no Salmo 119, guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele? Por isso a importância de ler a Bíblia, para que possamos ser renovados e reconfortados pela palavra de Deus, né? Por mais baixo ou alta que esteja a nossa vida, não esquecemos que Cristo, ele é o estabilizador da nossa vida. Por mais altos e baixos que vivemos, Cristo, ele estabiliza a nossa vida. Nele a gente pode confiar, né? A gente canta o cântico: conheci um grande amigo e ele é filho de Deus Pai. Nele a gente pode confiar. E isso é uma verdade. Nele a gente pode confiar. Lembrando que tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável, como diz Romanos 12:2, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As dificuldades nesse mundo nós passamos, né? Cometemos erramos várias vezes, chegamos até ao ponto de muitas vezes chegar ao fundo do poço, né? Como muitos dizem, no sentido de desânimo, no sentido de se sentir mal,
situação. Mas Deus, Ele não esquece daqueles que são os seus filhos. João 6:37, ele diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 37: contudo, aquele que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. E Mateus 28, versículo 20, ele também vai falar para a gente, Mateus 28, 20: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele declara, que ele estará conosco até o fim dos tempos. Não importa a situação que nós passamos, não importa as dificuldades que vivemos, não importa as decisões difíceis que temos que tomar, Jesus, ele está conosco. Que nos momentos de dificuldade, desânimos, incertezas, possamos realmente lembrar de Deus e de sua palavra, e encher a nossa mente e o nosso coração com a verdadeira promessa que Cristo nos deixou, que Ele sempre estará conosco. Nós, eu digo nós, incluindo eu, nisso, temos a facilidade de esquecer da palavra de Deus, esquecer das promessas que Deus deixa na Bíblia para nós, nos momentos de dificuldades e de aflições. Mas se nós pegarmos esses momentos e voltarmos aos nossos olhares para a palavra de Deus, nós vamos encontrar conforto e alívio, Deus, ele é um Deus que muitas vezes nós podemos sentir que Ele está longe de nós, não está conosco durante os dias, as semanas, e muitas vezes, dependendo da situação, até meses, mas Ele está conosco a cada momento, a cada situação Ele está conosco. E que nós possamos realmente ler a palavra de Deus e guardar as palavras que Ele deixou registrado na sua palavra, porque são elas que vão confortar os nossos corações. É nos momentos de dificuldades e nos momentos de aflições que o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, nos fazendo lembrar de versículos que dizem muito a respeito de consolação, de alívio, ou a importância também de vir aos cultos, porque é nos cultos que nós vamos ouvir palavras que muitas vezes, no momento de dificuldade, nós vamos lembrar de alguma mensagem, alguma pregação, ou algo que nos faz refletir e relembrar aquilo que Deus tem para nos acalmar, tem para nos manter calmos numa situação difícil. O nosso irmão Nilson, a última vez que ele pregou, ele falou a respeito do pecado calado, do pecado escondido, e de lá para cá, depois dessa mensagem, muitas vezes eu lembro dessa mensagem, seja por qualquer situação, outras mensagens. Na escola dominical nós temos visto a respeito de Deus, agora a respeito do Espírito Santo, nós vimos a respeito de Jesus Cristo, e são palavras, são estudos que muitas vezes, em algumas situações, eles vão falar para nós. Por isso a importância de lermos a palavra de Deus, a importância de estarmos vindo aos cultos, para que em momentos de dificuldades, eu estou colocando aqui, irmãos, momentos de dificuldade, porque são os momentos que nós mais esquecemos, às vezes, da palavra de Deus, mas momentos de alegria também. Momentos de alegria, nós temos que lembrar que quem é que nos fornece, quem é que nos dá, é o próprio Cristo Jesus.
Ele nos fornece esses momentos de alegria, momentos de prazer. Ele que nos fornece tudo. Então, tanto os momentos tristes como os momentos alegres, nós devemos lembrar de Deus e da sua palavra. Dos versículos que ressaltam o cuidado de Deus para conosco, né? E de louvores que muitas vezes bendizem o nome de Deus nos momentos alegres. Que nessa noite possamos refletir a respeito desse assunto, né? A respeito de poder guardar a palavra de Deus nos nossos corações, que nós possamos evitar ser igual o povo de Israel era, que em um momento está feliz, está alegre, está louvando a Deus, cantando cânticos, e no outro momento está maldizendo, está reclamando, porque Deus não fez aquilo que o povo queria que fosse feito. Que nós possamos saber aguardar no tempo do Senhor, né? E saber que o que Romanos 12:2 fala, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para cada um daqueles que é filho do Senhor. Amém? Amém.